Bom dia, Fernando. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Ana Paula. Caros ouvintes, hoje nada de futebol, viu? Só domingo agora. Nada. Vamos lá. O que esperar de Barroso no STF? Na última quinta-feira tomou posse o ministro Roberto Barroso no comando do STF. Evento solene, como deve ser, contou com a presença de todas as autoridades dos demais poderes instalados em Brasília. Mas o que chamou a atenção foi o corretíssimo discurso do novo presidente da Corte de Justiça mais alta do país. Antes de adentrar no discurso de posse do novo presidente, teve também o discurso de saudação feito pelo decano do tribunal, o ministro Gilmar Mendes. Foi também muito bom. Alguns desinformados achavam que as discussões sérias havidas entre Gilmar e o atual presidente, Barroso, fossem impeditivas da saudação feita pelo decano. Pessoas civilizadas e cultas não levam desavenças pessoais quando se tem por ofício representar um dos poderes da República. Se querem ver brigas entre juízes, cito o exemplo das sessões da Suprema Corte Americana. Lá, eles não chegam a vias de fato em razão da idade avançada de todos eles. Que a briga lá é feia. Eu já vi uma sessão, ouvi, né? Porque não pode assistir, né? Mas ouvi já. Voltando ao discurso do ministro Barroso, o que se viu foi uma lição de como se deve portar os três poderes da República. Diálogo inteligente, sem ataque às instituições, onde deve permear serenidade e argumentos firmes na defesa das posições de parte a parte. Enfrentamentos desmedidos e sem razão devem ser evitados. Confronto direto e ameaças não se constrói a democracia sólida. Ofensas pessoais não levam a nada e somente desconstrói aquilo que a Constituição Federal prega, qual seja, os poderes independentes e harmônicos entre si. Ataques ao STF, seja de quem for, não leva a lugar nenhum. Somente extremistas e desinformados patológicos ficam nas redes sociais escrevendo, por exemplo, os 11 mais odiados do Brasil. Como é um agente desprezível, esquece que se não fosse o papel forte do STF nos últimos 4 anos, o país tinha ido para o beleléu. E eu provo. A insistência, e eu vou dizer qual. A insistência do futuro presidiário Bolsonaro em querer suprimir os poderes antes dos entes federativos, no caso municípios e estados, no controle da pandemia. Se não fosse uma decisão que seguia à risca o que diz a Constituição, permitindo a essas esferas de poder promover políticas de combate ao vírus, feita pelos ministros do tribunal, as mortes teriam sido muito maiores. Mais importante do que o discurso de Barroso na sua posse, que diga-se de passagem foi excelente, foi também a sua entrevista no dia seguinte, na última sexta-feira, concedida aos jornalistas. Ele explicou de forma bem didática e muito clara as atribuições e o papel do STF como um dos poderes da República. Explicou o óbvio. Por exemplo, ele disse que o STF somente age por provocação. Os processos chegam aos borbotões ao tribunal e, por obrigação legal, devem ser julgados. A corte daqui não é como a americana, que pode rejeitar processos para julgar sem não atenderem aos mandamentos da Constituição. No Brasil, uma vez provocado, através de processo competente, obrigatoriamente os ministros as julgam. Assim, por exemplo, quando chega uma ação que exige uma decisão sobre o aborto, por exemplo, a demanda tem que ser julgada. Ainda que matérias como essa, em minha opinião, compete ao Congresso Nacional, é lá que o Supremo não pode abrir mão das suas decisões. Portanto, essa ideia rasteira de que o STF estaria usurpando competência do Poder Legislativo é de gente que tem uma enorme dificuldade de somar 2 mais 2. Disse também na entrevista, já como presidente da Corte, que o STF não está tratando da descriminalização das drogas. Está apenas estabelecendo qual a quantidade mínima que o usuário pode portar de maconha para não ser enquadrado como traficante. E lembrou o óbvio. Foi o Congresso Nacional, em uma lei de 2006, que estabeleceu os parâmetros de descriminalização das drogas e não o STF. Coisa que algumas cavalgadoras esquecem quando atacam o Supremo dizendo que ele está liberando as drogas. Lembrou também o ministro que não há crise entre a Corte e o Congresso Nacional. No entanto, ressaltou que compete ao Legislativo realizar emendas no texto constitucional, mas também não pode modificar os direitos fundamentais por serem cláusulas pétreas. Traduzindo, são direitos inalienáveis que permitem a existência de um pacto civilizatório em nosso país. Em situações como esta, o Supremo faz o que manda o texto constitucional, declara a sua inconstitucionalidade. Afinal, é ele que tem a atribuição de guardião do texto constitucional. É assim todas as democracias. O contrário é ditadura e tirania. O trabalho do novo presidente do STF será árduo, principalmente no combate à desinformação, que é uma praga em nosso país, pois contribui para esgarçar a institucionalidade e o desequilíbrio político. Se fizer apenas isto, já terá deixado seu nome na história. Sucesso ao novo presidente Roberto Barroso do STF. Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto.